É hora de crescer. Esse é o devocional de hoje. Em 1 Coríntios 13:11 diz assim: Quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Quando minhas filhas eram pequenas, eu e meu marido comemorávamos cada conquista. As mãozinhas que tentavam alcançar o móbile acima do berço, as gengivas vermelhas anunciando os dentinhos que estavam prestes a nascer, os primeiros passos ao redor da sala. Tantas novidades nos mostravam que o seu desenvolvimento seguia o curso natural da vida. Crianças passam por múltiplos estágios e, assim como elas, também devemos crescer e nos desenvolver. Crescer, mudar, deixar, melhorar faz parte de toda a mulher que caminha com Deus. O versículo de hoje nos lembra de que chega o tempo em que devemos abandonar as coisas infantis e amadurecer espiritualmente em nossa alma. Um dos âmbitos que precisa de mudança é o nosso modo de falar, por exemplo. À medida que avançamos em nosso relacionamento com Deus, nossas palavras têm de se tornar mais cheias de graça e verdade, edificar e encorajar aqueles ao nosso redor. Além disso, a forma como lidamos com os sentimentos precisa ser purificada. É essencial aprendermos a controlar nossas reações e a encontrar alegria, paz e contentamento mesmo em meio às dificuldades. Nossa mente também necessita de transformação, uma compreensão mais profunda acerca das verdades de Deus e um discernimento mais apurado dos seus caminhos. A maturidade flui da mentoria do Espírito. Por isso, é a Ele que devemos nos sujeitar diariamente. Ao estreitarmos esse relacionamento e nos submetermos ao seu senhorio, passamos a crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo em nosso caráter e conduta. Permita, portanto, que o Espírito Santo a conduza nesse processo de crescimento. Só assim você voará mais alto. Aleluia! É hora de crescer. Sabe, teve um dos devocionais desse ano, já que nós trouxemos esse versículo, a pastora colocou, que fala: quando eu era como criança, quando eu era como menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu cresci, eu amadureci, então eu não cabem mais as coisas de menino. Eu preciso fazer coisas de homem, coisas de mulher. E algo que o Senhor vem falando muito comigo, principalmente, primeiramente, a maturidade espiritual. Sobre quais as guerras que eu tenho que entrar e as que eu não tenho, sobre a minha intimidade, a minha busca com o Senhor. Não é uma relação de troca com Deus. Deus, ele é meu pai. Então, eu quero ter uma relação de filha, de ser amada, de ter direção, de ser acolhida, de ter segurança, de saber que eu tenho um pai tão amoroso e cuidadoso comigo. A minha relação com ele é sobre isso, sobre entender o sacrifício de Jesus pela minha vida. Tudo isso que ele já fez basta, mas ele é tão bondoso que ele ainda faz muito além, né? Ele ainda me ajuda com as coisas grandes e as pequenas dessa terra. E o primeiro passo para entender que nós estamos crescendo e amadurecendo é saber isso, que Deus não é um Deus de presentes. Eu não me relaciono com Deus para que eu tenha e ganhe algo, mas eu me relaciono com Ele porque eu sei que Ele é o meu Pai, Ele é soberano, Ele é o amor da minha vida. E não só nesta vida, né? Mas a vida eterna, que só Jesus pode me proporcionar. Então, esse é o primeiro passo. E aí, quando a gente entende a nossa maturidade espiritual, tudo vai se transformando.
a nossa maturidade como pessoa também. Nós entendemos aquilo que, os limites que nós temos que estabelecer, de como as pessoas nos tratam, de como a gente vai tratar as pessoas, sabe? Não deixar as carências falarem mais alto, não deixar o sentimento falar mais alto, mas entender que Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas e que Ele nos molda, Ele nos amassa para extrair o melhor de nós. Primeiro nível, para extrair a unção. É como de fato uma oliveira sendo amassada. O primeiro nível de ela ser amassada extraía o óleo para a unção. Para de fato usar no templo, usar ungindo os profetas, ungindo. E eu entendo que da mesma forma na nossa vida, primeiro o fato de amassar, aquilo que vai extrair é a unção, é a autoridade. Em segundo lugar, quando ela é amassada de novo, ela era usada para extrair remédio, o azeite que usaria para produzir remédio. Então eu entendo que primeiro é em nós e depois é através de nós. Aquilo que nós temos autoridade, a autorização no mundo espiritual, nós vencemos, nós temos autorização para declarar também vitória e cura sobre a vida de quem está passando as mesmas coisas. Então, primeiro, unção. Segundo, remédio. E terceiro, quando a terceira prensa era para produzir o azeite de cozinha mesmo, alimento. O comercial, né? Aquele azeite em grande escala já para vender para as pessoas consumirem. Então a gente entende que em terceiro lugar é para sermos e darmos alimento também para as pessoas. Entender que primeiro o Senhor nos nutriu, nos deu autoridade e agora nós podemos compartilhar desse alimento, da palavra viva do Senhor, que é o que eu faço aqui hoje com vocês nesse devocional. Então, níveis de maturidade. E é isso que Deus está querendo de nós. Eu creio que o Senhor tem levantado mulheres anônimas, cheias da presença de Deus e que entenderam que a prensa, aquilo que elas estão passando nesse processo, é para amadurecer, porque o Senhor quer uma geração de pessoas maduras no reino dele. Amém? Então, acabou o tempo de ser criança. É tempo de amadurecer. Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.